Vamos mudar. Encontro de Diáconos 2012, é de Campinas, 4/8/2012. Graças a Deus. Só um minutinho, congela um pouco. Antes de entrar especificamente na questão com a qual eu quero, nesta manhã, tratar os meus amados, eu preciso falar o seguinte: nós estamos com obreiros aqui hoje, ainda que saiba que temos obreiros e obreiras no nosso meio. Quando nós fizermos menção daquilo que Deus haverá de nos dar aqui, eu quero falar aos diáconos hoje, porque o obreiro está de serviço na casa do Senhor, ele está na obra do Senhor, como um aprendiz do ministério diaconal. A unção ao chamado, ao ministério, ela é sempre uma unção diaconal. Nós consagramos os obreiros que, aprovados dentro da sua colocação, da sua posição de serviço, eles são colocados à unção ministerial e passam a ser ungidos diáconos na obra do Senhor. Então hoje, em particular, eu estou me referindo ao ministério diaconal da igreja, que é o ministério de serviço, seja ele o diaconal, ou seja ele ainda aquele que está no experimento, que haverá de se tornar um diácono, mas hoje é obreiro. Então os irmãos, por que o pastor só se refere ao diácono e não ao obreiro? Porque você já está inserido no contexto, tá bom? Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, quando se fala em reunião de diácono, essa coisa toda, a primeira coisa que vem no nosso coração é já vai começar a falar daquelas coisas que são próprias do diácono na igreja. E eu vou rapidamente, en passant, falar sobre elas, E quais são elas? Primeiramente, o diácono é um homem, uma mulher que tem o compromisso de estar na igreja. Amém. Compromisso de estar na igreja. Ou seja, EBD, Escola Bíblica Dominical. Sem Escola Bíblica Dominical não tem ministério diaconal, querido. Sem Escola Bíblica Dominical não tem alimento. Não tendo alimento, não há saúde na vida espiritual para dar continuidade ao projeto de Deus. Pastor, mas eu busco a Bíblia em casa. Que coisa linda, querido. Orar em casa, buscar a palavra, que coisa maravilhosa. Isso mesmo. Continue nessa posição. Agora, Deus nos tem chamado para juntos buscarmos a palavra e instituiu a Escola Bíblica Dominical como um tempo bendito dele sobre a nossa vida, para que nós possamos mergulhar nas profundidades das riquezas espirituais da glória de Deus que estão reservadas para nós. Então a escola bíblica, ela faz parte, é inerente à vida do oficial, é inerente ao diaconato. Então, querido, quando eu penso na tua vida, no teu ministério, eu sei que você é um frequente na escola bíblica dominical. Você está lá todo domingo de manhã. Não precisa nem pensar na possibilidade de você, porque você está lá, você é dos tais. Reunião de oração. Que coisa esse negócio de reunião de oração das nossas igrejas, de modo geral. Reunião de oração é aquele negócio assim, É na terça-feira, geralmente nas nossas igrejas, terça e sexta, mas terça-feira é na maioria das nossas igrejas. Aí eu pergunto para os pastores: quantas pessoas tinham lá, pastor? Pastor, esse final de semana, essa terça-feira estava boa, viu? Pastor, quantos tinham? Uma média de 12. Quantos membros da igreja, pastor? 150. 150 membros, 12 orando, misericórdia, não dá nem o dízimo, queridos. Então eu preciso entender: pastor, quantos oficiais você tem? 30. Então menos da metade do oficialato da igreja está buscando a face de Deus, efetivamente orando com o corpo, orando com a igreja. E nós precisamos de um oficialato que ore, que dobre os joelhos, que ponha a cara no pó, que se levantem como intercessores, que se ponham na brecha dos problemas que surgem dentro da igreja. Vou falar uma coisa para você que talvez você não tenha entendido: igreja é lugar de problema. Novidade aí? Igreja é lugar de problema. Pastor, mas igreja, queridos, eu tenho os meus, você tem os seus. Só os nossos dois, só de nós dois, já dá uma boa quantidade,
Se ninguém mais tivesse problema, juntasse os seus e os meus, nós já temos problema suficiente aqui para tratar, para que você possa entrar na brecha por amor das nossas vidas aqui. Queridos, então a reunião de oração ela é inerente, faz parte do chamado ministerial que Deus tem posto sobre nós, faz parte da vida do crente, querido. Então eu falo aos pastores: pastor, por favor, apele a igreja, apele os oficiais, o oficial tem que estar na igreja. Na oração nós precisamos dos oficiais lá com a cara no pó, dobradinho lá, meu Deus. Aí diz assim: mas sabe, pastor, eu não gosto muito do formato da reunião de oração lá da minha igreja, não sei o que, porque tem muita pregação e pouca oração. Fala lá, pastor, vamos orar mais. O negócio é mais oração, vamos orar mais, porque é para isso que nós vamos estar juntados. Quando nós vamos para a reunião de oração, é para dobrar o joelho, para botar a cara no pó e orar. É para isso. Então faz parte da vida do diácono estar na igreja, orando, buscando, clamando, se colocando na brecha, para que Deus possa abençoar a igreja. Depois nós vamos chegar lá e você vai entender por que o diácono ora, por que Deus tem colocado sobre a vida do diácono esse compromisso. Tem algumas coisas, cultos, né? Cultos, nós temos cultos de quinta, tem culto de domingo à noite. Então a tua presença em culto é fundamental. O que seria da igreja se o diácono não estivesse lá? Por que, pastor? Porque a vida do diácono faz parte da igreja. O diácono ele é conhecido à porta. A diaconisa é conhecida à porta. Quando o membro chega, a primeira pessoa que ele vê na igreja é o diácono. É aquele irmãozinho que está lá na porta, alegre, pastor, alegre, feliz, saudando, e aquele abraço gostoso, aquele uta que nós recebemos quando nós chegamos na igreja. A primeira pessoa que é vista na igreja é o diácono, é a diaconisa, é o obreiro. É esse sujeito que um dia Deus disse: ei, tem uma multidão, centenas de milhares de pessoas no mundo. Deus apontou e disse assim: é você. Vou pôr você à porta da minha casa. Olha o que o salmista disse: eu preferiria estar à porta da casa. Quem que fica à porta? Diácono. À porta da casa eu tenho um anjo que cuida de mim. À porta da casa do Senhor tem alguém que já está especialmente levantado por Deus para cuidar da minha vida. Coisa linda, hein? E aí, estando na igreja, tem algumas coisas que fazem parte da vida do diácono dentro da igreja. Por exemplo, pastor, aquilo que os irmãos estão fazendo lá atrás agora, ver se tem lugar para todo mundo na igreja, né? Colocar cadeirinha, né? Arrumar as cadeiras da igreja, dar uma geral, saber se está tudo alinhadinho, se não está fora de ordem, se os bancos não tem poeirinha nos bancos. Serviço do diácono também. Mas pastor não é o zelador da igreja? Tem coisa que foge ao controle, querido. Então nós pedimos os diáconos que quando cheguem deem aquela olhadinha assim em tudo, né? Ver se tem papel no banheiro ou não. Dá uma olhadinha, ver se tem papel no banheiro, se tem muito lixo na lixeira, recolher, né? Tem lixo lá sobrando, vai, recolhe, amarra lá o saquinho, já põe lá para o descarte depois para reciclar esse negócio todo aí. Queridos, isso tudo faz parte. Vê se tem água no galão, né? Vê se está ligado na torneira, na eletricidade, se a água não está quente, se está na hora de trocar a água, se a água está limpinha dentro do galão, porque às vezes tem uma sujeirinha também, né? Dá uma testada, vê se a torneirinha está funcionando ou quebrou, porque se quebrou precisa trocar a torneira. Quem que troca a torneira, pastor? Você. Diácono. Mas pastor, eu nem sei. Vamos aprender também a fazer trocar a torneira. Mas pastor, isso é serviço de homem, né? Mas trocar uma torneirinha até você consegue, irmão. É verdade. Então tem coisas, meus irmãos, que estão ali. E outra, tem coisas dentro da igreja que só o diácono consegue ver. Porque Deus já entregou essa sensibilidade ao diácono, que ele dá uma olhadinha assim, que leve, ele já sabe que está faltando. Preciso pôr isso aqui lá, eu preciso ajeitar aquela cadeira. O diácono tem essas manhas, tem esse expertise. Às vezes nem o pastor tem,
Mas o diácono tem, o presbítero não tem, mas o diácono tem, a diaconisa tem, faz parte da vida, ela foi chamada para aquilo. O Espírito de Deus já coloca o coração nessa predisposição de ter esse olhar crítico para as coisas de Deus. Então, mais uma vez, o amor do nosso coração, né? Os teus olhos postos na casa do Pai, postos na igreja, postos na ordem da igreja, para que a igreja seja sempre impecável, sempre cheirosa, sempre bem zelada, né? E aqueles que entrarem na igreja possam se sentir agradavelmente colocados por Deus no melhor ambiente que poderia existir no mundo para Ele naquela hora. É isso que eu penso. Para a igreja esse lugar gostoso de nós estarmos. E para que ela seja isso, alguém tem que cuidar disso. Quem cuida disso é a diaconisa, é o diácono. Amém, amados? Faltou amém. Amém. Isso, pronto. E o diácono é aquele que conta os dízimos. Obrigado. Conta os dízimos após a arrecadação. E eu repito aqui uma orientação que nós sempre demos aos pastores, mas é bom sempre frisar. Tem os lugares aqui na frente, viu, queridos? Por favor, queridos, ouça, não precisa sentar. Tá? Tem mais lugares sobrando aqui, tem os lugares aqui na frente. Então nós sempre contamos o dízimo em 2 pessoas, tá? Sempre somos em 2 para fazer a contagem de dízimo. Dou sempre preferência que diácono faça e não obreiro. Não tendo diácono, então vai o diácono e um obreiro, né? Não tendo diácono, pega um presbítero e um obreiro, vai contar o dízimo, tá? Mas sempre de 2 em 2 ou mais do que 2. Nunca, nunca, nunca sozinho. Nunca sozinho. Ok? Não está autorizado diácono algum, obreiro algum, a fazer contagem de dízimo sozinho. Muito bem. Às vezes, queridos, pode pôr o número aí? Vou ler agora aqui o nosso script. Nós entramos agora a tratar de algumas coisas que seguramente o Espírito de Deus tem a falar ao nosso coração agora. Na minha pequena experiência no ministério, me mostra que a falta de habilidade em ser fiel, leal, estável, consistente e constante é a maior assassina do nosso ministério. É a razão da quebra de projetos, de sonhos, e motivo de ver tantos crentes frustrados, dizendo às vezes que as promessas de Deus não se cumpriram em suas vidas. Satanás tira proveito disso. Meus irmãos, o diabo, o nosso adversário, ele não age em território onde ele não possa agir. Ele só age em território onde há legalidade para ele trabalhar. Quando não existe legalidade de ofício, ele não pode pôr a mão. Mas quando há legalidade, há para ele um caminho aberto para ele trabalhar. Então eu penso que muitas vezes, na vida de muitos crentes, a falta de persistência, de perseverança, de estabilidade, faz com que as respostas de Deus não sejam tão pontuais quanto às vezes nós gostaríamos que fossem. E existe dentro da igreja um sem número de oficiais que às vezes são frustrados porque ainda não tiveram a bênção, não receberam a resposta, estão aguardando a provisão, e o tempo parece que vai passando, e vai passando, e vai passando, e as coisas não acontecem. Aí eu pergunto, mas Deus está errado em alguma coisa? As promessas de Deus falharam? O Deus não tem poder para cumprir? Não, absolutamente, queridos. A palavra de Deus não vai cair, jamais passará a palavra de Deus. Céus e terra passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A nossa inestabilidade, a nossa, meus amados irmãos, condição de infidelidade,
A nossa condição de não sermos leais ao chamado nos distanciam do projeto, do propósito. E se nós formos distanciados do propósito, Deus não tem como nos alcançar. Quanto mais próximos de Deus, mais misturados com o projeto de Deus, mais próximos do cumprimento da palavra de Deus sobre a nossa vida. Talvez nisso nós possamos reforçar que quanto mais perto da igreja, quanto mais próximo da igreja, eu estou mais exposto à operação do milagre. Amém. Lembrando que o desejo do coração de Deus é operar milagre. Aleluia. Prazer de Deus é operar milagre na nossa vida. Quanto mais dentro do contexto da igreja, mais exposto à operação do milagre. Por isso que é difícil estar na igreja, queridos. Por isso que é uma luta para nós estarmos na igreja. Eu tenho conversado em particular com alguns oficiais, e às vezes assim, mas sabe, pastor, a minha mulher agora está grávida, eu preciso dar uma atenção em casa, mas Deus não sabia que sua mulher ia ficar grávida. Não, pastor, porque agora eu estou com fulano doente lá em casa, mas Deus não sabia que ele ia ficar doente. Não, pastor, porque agora eu vou casar, mas Deus não sabia que você ia casar. Não, mas sabe, estou reformando a minha casa, mas agora eu mudei, eu estou mais longe. E meus irmãos, se Deus for olhar para essa circunstância da nossa vida, tem que fechar a igreja. Porque um dia é o carro que quebrou, um dia é o ônibus que não passou no horário, um dia é a mulher que está grávida, um dia é você que ficou grávida. Amém. Está ligado. É a criança que adoeceu, e nós sempre temos as nossas desculpas, meus irmãos, para sermos inoperantes, mas sempre a prontidão para querer receber de Deus o que Deus tem para nós. Inoperantes na questão, no quesito, meu compromisso, mas cobradores no sentido de vermos o compromisso de Deus conosco. E eu vou dizer para a igreja, Deus nem está olhando, meus irmãos, o que é mais a parte dele, o que é mais a parte de nós. Deus está buscando essa intimidade com a igreja, porque Ele quer nos expor ao milagre dele. Amém. Ele quer nos expor ao novo tempo que Ele tem a entregar às nossas vidas, não importa qual seja. E eu estou falando hoje aqui a um grupo de homens e mulheres que eu creio que tem um chamado de fidelidade diante de Deus. Amém. Algumas coisas grandes de Deus estão por ser levantadas. Amém. E esse é o tempo, queridos. Então hoje, toda a legalidade do inferno, do diabo, que porventura havia sobre o teu ministério, cai por terra. Amém. E nós cessamos, em nome de Jesus, do ataque do inferno, às afrontas, ao minar da força. Nós cessamos em nome de Jesus. Amém. Toda esta obra maligna que porventura assedia o teu ministério, em nome de Jesus Cristo. Há uma palavra de Deus, está lá no telão ali. O apóstolo Paulo escrevendo, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que não é vão o vosso trabalho no Senhor. Sabendo que não é vão. Por que não é vão, pastor? Eu trabalho, por que não é vão? Porque a qualquer momento em que a tua alma clamar, tiver necessidade, o Senhor operará a teu favor. Amém. O Senhor se lembrará que você pôs em depósito o tempo que você chegou antecipadamente na igreja, que você foi abrir a igreja, que você foi tirar lixo,
Isto não é vão, queridos. Deus tem posto em depósito, e na hora do teu clamor Ele vai se lembrar da tua obra. Em nome de Jesus Cristo. Vai se lembrar da tua obra, da obra das tuas mãos, quando você clamar pelos teus filhos, quando você clamar pela tua esposa, quando você clamar pelo teu marido, quando você clamar pela tua vida financeira. Deus vai se lembrar. Tenho visto testemunho de pessoas dizendo: pastor, depois que eu pus a minha mão e meu coração na obra do Senhor, Deus virou meu cativeiro, Deus mudou, Deus abriu a porta, Deus fez, Deus fez, Deus fez. Que coisa maravilhosa. E sem dúvida alguma, é o testemunho de um grande número de irmãos que está aqui. Rebeldia e infidelidade geram traição e levam-nos a viver um ministério frustrado. Por que o pastor está usando um termo tão pesado? Rebeldia e infidelidade. Porque quando nós somos chamados, Deus nos coloca para a obra que Ele tem posto nas nossas mãos, ou Deus nos direciona para a sua obra, Ele está contando conosco, Ele está contando com você. Deus não está pensando em ter outra pessoa à porta da igreja no dia de culto, nos horários que a igreja está aberta, que não seja você. Então o fato de você não estar, sem dúvida alguma, meus amados, a despeito das circunstâncias e até desculpas que possam haver sobre a nossa vida, sem dúvida alguma, meus irmãos, é um levante de deslealdade para com o chamado, e é infidelidade para com aquilo que de Deus foi colocado sobre a nossa vida. Pastor, mas eu não tenho, não é meu número ficar à porta. Sim, pode até não ser. E eu até acredito mesmo, meus irmãos, que existam pessoas, vamos só fazer uma parte aqui, que existam pessoas que parece que foram forjadas por Deus para estar à porta na hora de culto. Tem aquele jeito, tem aquela visão de necessidade da alma que está chegando, e quando alguém está vindo, ele já vai ao encontro, fala: hoje é o dia da tua vitória, hoje é o dia da tua bênção, eu te recebo na casa do Senhor em nome de Jesus, e já vai pondo para dentro, já vai procurando um lugarzinho para a pessoa sentar, já vai acomodando, já vai orando, já vai pondo a mão na cabeça, já vai determinando a bênção sobre o ombro. O Senhor alcança esse corpo, já entrega a cura e libertação. É diácono, é diaconisa, já marca a vida. Tem uma pessoa aqui na minha frente, eu vou até contar o testemunho. Irmã Ilma, quando chegou à igreja, faz assim, irmã Ilma, mãozinha assim, conhecida de todas, essa é a irmã Ilma. Quando ela chegou à igreja, testemunho dela, qualquer coisa me corrija, por favor. A diaconisa que a recebeu à porta, de uma forma tão amorosa, e tão consistente na necessidade da alma da minha irmã naquele momento, que a hora que ela pisou na igreja, ela disse assim: este é o lugar de Deus para mim. Esse é o lugar de Deus para mim. O abraço do pastor na saída também. O abraço do pastor na saída também. também. E o abraço do pastor na saída também, tá bom? Glória a Jesus. O abraço dela na porta. Então hoje, eu começo a entender que existem coisas dentro do ministério que Deus entrega de uma forma tão particular para alguns, tão extraordinariamente colocado nas mãos de algumas pessoas, que estas fazem a diferença no reino. Tem irmãs que são levantadas por Deus para ornamentar o altar. Você não entende como é que pode aquele negócio, ela é daquela geral assim, quando você olha aquela coisa perfeita, parece um negócio assim, foi mandado fabricar fora, mas a mão é o jeito que Deus entregou para ela. É a forma como o chamado capacita para a obra. O senhor Laura ia falar alguma coisa? Tem muitos que chegam para frente
Tá? Então, quando nós olhamos para essas coisas de Deus, eu falo coisas de Deus colocadas sobre a nossa vida, eu preciso sentir-me especial. Eu preciso sentir, você precisa sentir que o teu chamado é especial aos olhos de Deus. E você, obreiro, você, diácono, diaconisa, você faz falta nesta obra do Pai. Então, a palavra de 1 Coríntios que diz assim: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. A principal qualificação para o ministério é a fidelidade. É a principal qualificação para o teu ministério diaconal. Depois de você já ter sido chamado, Deus ter te escolhido, ter sido chamado, você já é aquilo que Deus te entregou à tua vida. Você é o diácono, você já está separado como obreiro. Então agora, querida, a principal característica da tua vida agora é a tua fidelidade.